Olá, os meus irmãos e amigos, eu sou a Cláudia Souto, esse é o canal A Bíblia Real e hoje eu quero falar um pouco de por que é que os orixás nos abandonam. Mas quem nos abandonou? Fomos nós ou de fato são eles? Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você dar um like, compartilhar, ativar o sininho também, passar para os amigos, para que a gente possa continuar aqui trabalhando a Bíblia Real. Bom, muitas vezes nós temos a impressão de que os espíritos nos abandonaram, de que o orixá nos abandonou, Deus nos abandonou. Parece que tudo que a gente pede, quanto mais a gente pede, reza, se ajoelha, nada acontece. Parece que a vida não sai do lugar e cada vez piora mais. Aí a gente vai de um canto para o outro, se curva para um santo, pede para um, depois a gente pede para o outro. Parece que a gente vai até perdendo a nossa crença, a nossa fé, a gente vai desanimando porque nada acontece. Por mais que a gente peça, a impressão é de que o Espírito, os orixás e Deus nos viraram as costas. Aí você se sente como se fosse um filho de nada, um filho de ninguém, como se existisse nesse mundo absolutamente só. Mas eu vos digo que nesse momento, essa solidão, essa sensação de abandono, essa sensação de não pertencimento de nada, é totalmente carnal, é totalmente da matéria, né? Ela é totalmente da carne, ela vem da carne. Essa solidão, esse só, esse abandono, não é do orixá para com você, não é do santo para com você. Em verdade, é totalmente ao contrário. É de você para com ele. O santo existe e sempre existirá. O seu caminho foi feito de luz, de amor, de entrega. Mas quando nós estamos sem nada por dentro, vazios por dentro, a sensação é de solidão, a sensação é de nada. Não porque ele não está com você, é porque o seu peito se encontra vazio, é porque a sua crença talvez tenha desaparecido, é porque talvez a sua fé tenha sumido. Não é um só de lá para cá, é um só de cá para lá. Essa é a mais forte experiência humana, né, da ausência dos sentidos espirituais dentro de um ser humano. A sensação de falar e não ser ouvido, de pedir e não ser escutado, de se ajoelhar e não ter um braço ou não ter uma mão do outro lado que te ajude a se erguer ou se levantar. Isso mostra apenas o quanto somos ainda carne, o quanto somos somente carne. E uma carne muitas vezes vazia, vazia de santo por dentro, vazia dos espíritos por dentro. Onde somente o que a gente consegue alcançar é outra carne, é outro ser humano. É como se eu me curvasse ao pé do santo e visse apenas médium e não santo. É como se eu me curvasse e me ajoelhasse diante do altar, enxergasse ali somente o barro que constitui as imagens. É como se fosse um joelho sem crença, uma imagem vazia. E porque de fato, né, dentro da imagem não existe nada mesmo, a imagem ela é somente a representação. O santo, o orixá, eles se encontram dentro do meu peito, dentro de mim, dentro da minha verdade, dentro da minha crença, da minha força, da minha busca. E é aqui que ele tem que estar. O orixá ele é algo que jamais poderá me abandonar. Mas para eu chegar até ele, eu preciso de crença. Eu preciso estar muito afinado com a minha verdade e com o santo. Certa vez, né, um irmão perguntou a mim, Cláudia, há um momento, né, há uma passagem na Bíblia que ela diz que Jesus, ele fala lá diante do seu altar de oração, no jardim do Getsemane, Pai, por que me abandonaste?
Senhor, por que é que me abandonaste? E no momento seguinte, né, tem uma outra narrativa, através das escrituras de Hebreu, nós podemos observar uma outra fala dele, que ele diz: Pai, tirai de mim esse cálice. Tire de mim esse cálice. Ou seja, tire de mim essa dor, arranque de mim essa dor, coloque para fora. Não porque ele temia os caminhos dele, não porque ele temia o que vinha pela frente, porque ele sabia exatamente tudo o que viria pela frente, tudo o que ele iria passar. Mas ali era o ser Jesus homem. Era a total experiência humana, o total sentimento humano. Era o homem falando, não mais o santo falando. Não era mais Jesus, a santidade falando. Era Jesus, o homem falando: Pai, me socorra, porque eu estou morrendo dentro do jardim, dentro do Getsemane. Não porque não tivesse ele, não porque não tivesse Jesus, o Pai dentro dele. Não porque não carregasse a verdade, mas porque naquele momento ele vivia apenas a experiência humana de ser e sentir como um homem. E o Pai o libertou, mas a liberdade dele era na cruz. A liberdade dele era arrancar dele, era tirar essa carne dele, a carne da qual já o maltratava, já o feria. E ele foi liberto desse corpo diante da cruz e teve o direito de perder esse corpo para que ele pudesse encontrar a paz e viver em total paz espiritual. E é exatamente esse o desamparo, o abandono que o ser encarnado sente quando ele chega no limite dele, né? Quando chega-se no limite de dor e de sacrifício dessa carne, e quando ele já se sente sem mais nada, sem esperança, sem devoção, quando se perde tudo, inclusive a crença, e a matéria passa a ser somente algo para castigá-lo e para machucá-lo. Não porque Deus não está ali, não porque o santo não está ali, não porque os orixás não estão ali, mas porque essa é a experiência humana, da missão humana, daquilo que se deve passar. E uma das experiências humanas, em algum momento, é acreditar que está só, que não existe mais nada. É quando você, quando encarnado, chega na verdadeira falta de si mesmo. Então eu digo a vocês, irmãos, não se entreguem, não se enganem. Um orixá jamais abandonará um filho, assim como o Pai Eterno jamais abandonou Jesus. Ele tinha um outro caminho para seguir. Ele tinha um outro lugar para se direcionar, que era ao lado direito do Pai. E na total paz divina, pelo cumprimento da missão dele. Então nós devemos acreditar que o orixá sempre está ali, sempre esteve ali e nunca perca a sua fé, porque a sua crença, a sua fé, por pior que seja o momento, por pior que seja a situação em que você esteja passando, você vai conseguir atravessar com muita fé, com muita crença e chegará do outro lado e cumprirá também a sua missão. Bom, essa é a mensagem da Bíblia Real aos meus irmãos no dia de hoje. Que Oxalá abençoe a todos vocês, que abençoe fortemente a casa e a vida de vocês. Eu vou pedir mais uma vez para os irmãos curtirem, deixarem seu like, compartilharem e ajudar a gente a levar a mensagem da Bíblia Real a todos que precisam. Que Oxalá os abençoe eternamente. Axé.